Muito boa tarde a todos. Quero antes de mais dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença neste arranque de ciclo de conferências que o Colégio Português vai realizar no âmbito da comemoração dos seus 25 anos. É para nós um gosto muito grande ter-nos entre nós neste projeto que é o colégio que está ligado à educação. Pretendemos, durante os próximos 6 meses, desenvolver um conjunto de reflexões sobre a educação. Vamos contar com um conjunto de pessoas que nos vão ajudar a refletir esta mesma realidade. Este evento só é possível porque houve aqui um conjunto de parceiros e eu não podia deixar de agradecer à Universidade de Aveiro, de quem somos realmente parceiros, o Departamento de Educação e Psicologia, que também é, no fundo, alguém com quem trabalhamos e procuramos também contribuir para a formação dos docentes que passam pelas nossas instituições, e é um gosto sempre. E estamos aqui hoje porque realmente foi possível esta parceria e eles dão-nos esta mesma possibilidade de nós desenvolvermos este nosso projeto. Um outro elemento fundamental nesta estrutura, nesta construção deste conjunto de eventos, o seu professor Alexandre Ventura, que foi excepcional, tem sido fantástico, e um agradecimento da instituição pessoal e de todos nós, o modo como pensou, organizou e pôs por diante este mesmo projeto, mesmo na sequência das próprias pessoas que vão estando connosco, é um orgulho para nós. Muito obrigado. A equipa de técnicos também, que no fundo nos ajuda aqui neste processo, é um elemento também muito importante. E finalmente a senhora professora que temos connosco, Cláudia, que nos vai dar, é para nós um privilégio, é uma honra podê-la ter connosco aqui nesta tarde, nesta reflexão, e certamente que a partilha do seu conhecimento, da sua experiência nesta área que lhe é tão cara, da educação, certamente será para todos nós algo de importante que nos faz, sobretudo, refletir, projetar e ambicionar para o futuro. A todos estes intervenientes, sei que há muita gente que esteve envolvida neste projeto, mas a Universidade, o Departamento e o professor Alexandre Ventura, como as pessoas que mais lideraram este conjunto. Muito obrigado a todos. Senhora professora, faz favor, então. Passa a palavra ao professor Alexandre Ventura, que vai, então, certamente, conduzir de uma forma simpática e agradável este bocadinho de tarde em que nós vamos refletir um pouco sobre questões importantes, a educação na sociedade. Esta nossa primeira conferência é precisamente que escola, que futuro, o que é que nós vamos ter aqui, que desafios é que vamos ter pela frente. Muito obrigado. Então, boa tarde a quem nos acompanha online e às pessoas que estão aqui connosco na sala. O meu nome é Alexandre Ventura, eu sou o curador e o entrevistador no âmbito deste ciclo de entrevistas, conversas que vamos levar a cabo ao longo dos próximos meses sobre temáticas que têm a ver com a educação, que têm a ver com a sociedade, têm a ver com o nosso futuro como sociedade e o debate de questões que têm a ver com o funcionamento do nosso sistema educativo, que têm a ver com questões que nos preocupam a todos nós, como cidadãos, como pais, como alunos, enfim. De facto, vamos procurar aqui juntar um conjunto de perspectivas, de ideias, de opiniões que nos permitam pensar as questões da educação de uma forma mais esclarecida, sem nenhum tipo de federação, sem nenhum tipo de parcialidade, sempre numa perspectiva de ouvirmos um leque o mais possível alargado de perspectivas e de opiniões que nos façam efetivamente ter um pensamento e participar num debate mais esclarecido sobre estas temáticas que são tão importantes para o nosso presente e para o nosso futuro. A nossa primeira convidada é a professora Cláudia Sarrico, que está aqui assim connosco, online, a partir da Universidade do Minho. A professora Cláudia Sarrico é professora catedrática da Universidade do Minho, também já foi professora da nossa Universidade de Aveiro e é da nossa região, e é com muito prazer que a temos connosco
para ouvirmos sobre questões que têm a ver com a vida dela, com a personalidade dela, com as experiências muito variadas, experiências de trabalho, experiências profissionais e experiências sociais muito variadas, que de facto fazem com que a professora Cláudia Sarrico seja uma pessoa muito interessante e uma profissional com um leque muito variado de experiências, de perspectivas que muitas das vezes na academia não são propriamente comuns. Muitas das vezes na Torre de Marfim da academia fica-se demasiado concentrado naquilo que é o ecossistema académico e não se estabelecem suficientes ligações com o mundo real, nomeadamente o mundo das empresas, o mundo do trabalho, e esta nossa primeira convidada, de facto, reúne todo um conjunto de características diversificadas que, com toda a certeza, assegurarão cerca de 40 minutos muito interessantes aqui numa conversa, que vai ser uma conversa, não tem nenhum tipo de formalização, é algo que vamos aqui manter no sentido de ouvir as perspectivas da professora Cláudia. Preparada, Cláudia? Preparadíssima. Vamos a isto. Obrigada. Boa tarde a todos e obrigada pela simpática apresentação. Só queria dizer, Alexandre, que eu não te vejo. Não é problema, eu ouço-te bem, mas não te vejo. Não me vês. Eu sou a personagem menos importante aqui neste momento, portanto, mas ouves-me bem, não é? Ouço-te bem sem problema. Ótimo, obrigadíssimo. Então a primeira pergunta que eu te lançaria seria uma pergunta de caráter muito aberto. Eu não referi isso no princípio, mas quero vincar este aspecto. Estas perguntas foram preparadas sem que a professora Cláudia Sarrico tenha conhecimento das mesmas. Portanto, ela vai ser confrontada agora para que este momento seja ainda mais autêntico, mais genuíno. Não há respostas certas e respostas erradas, há respostas que queiras gentilmente partilhar connosco, mas queria sublinhar este aspecto da autenticidade das respostas. A primeira questão tem a ver com o teu percurso profissional, como é que tu te caracterizas como pessoa, como profissional. Se em breves pinceladas nos poderias apresentar aqui um retrato destas duas dimensões, a dimensão pessoal e a dimensão profissional. Muito bem. Portanto, como tu disseste, eu sou de Aveiro, estudei sempre em Aveiro, incluindo na universidade. Fui a segunda fornada nacional do curso de Engenharia Industrial, que era um curso muito inovador naquela altura. E, portanto, era um dos cursos de 5 anos, mas eu aproveitei todas as oportunidades para fazer outras coisas e fiz Erasmus em França, depois fiz COMAT, que era o projeto final de curso na Alemanha, já não na universidade, mas num instituto de investigação, mas de investigação aplicada, o Fraunhofer. E depois disso, a minha ideia era ir para a indústria. Tive uma oferta de emprego na SONEI como engenheira industrial, mas entretanto também o ensino superior estava a crescer em Portugal, havia a possibilidade de eu fazer um doutoramento e segui diretamente para doutoramento da licenciatura, para um doutoramento em gestão no Reino Unido. E isso teve muito a ver com o tal projeto que eu fiz no Fraunhofer, que era sobre a gestão de qualidade de centros de investigação. E eu fui para doutoramento em 94 e na altura foi quando saiu a lei de avaliação de qualidade do ensino superior, a primeira lei, e a ideia era fazer um doutoramento nessa área e estudar a qualidade do ensino superior português. Desisti rapidamente, não havia dados, então estudei o desempenho das universidades britânicas. Eu estava num grupo de investigação operacional e sistemas, portanto, muita matemática, fiz modelos de programação matemática de avaliação de universidades, mas comecei-me logo aí a preocupar menos com a questão da medição e mais com a questão da gestão do desempenho, ou seja, mede-se o desempenho, o que é que se faz a seguir com isso?
fiz o doutoramento e havia a possibilidade de voltar para a academia. Nessa altura a academia estava a crescer, houve muita gente que entrou nos anos 90, mas eu estava um bocadinho cansada dessa tal torre de marfim de que tu falavas e decidi ir para a indústria e fui trabalhar para a Unidade de Investigação e Desenvolvimento de uma das maiores multinacionais de bens de consumo, a Unilever. Fui trabalhar, voltei um bocadinho mais às origens da engenharia industrial, fui trabalhar em investigação de gestão de cadeias de fornecimento. Hoje está muito na moda, ninguém sabia o que eram cadeias de fornecimento, mas agora com a pandemia e com a guerra na Ucrânia, o tema chega então aos jornais. Toda a gente hoje fala no problema das cadeias de fornecimento. E trabalhei, depois, por razões familiares, o meu marido é de finanças, estava a trabalhar na banca de investimento em Londres. Fui para Londres e fui trabalhar para o Departamento de Investigação Operacional e Estatística dos Correios Britânicos. Também era assim uma grande empresa pública, o segundo maior empregador do Reino Unido a seguir ao Sistema Nacional de Saúde. E trabalhei em modelos de distribuição de correio. Entretanto, a academia continuava a crescer, eu mantive os contactos e surge a possibilidade de ir para a Universidade de Aveiro. E fui para a Universidade de Aveiro, onde estive como professora auxiliar durante 10 anos. Depois fui para a Universidade de Lisboa, por concurso para professora associada, e agora na Universidade do Minho. Mas fui fazendo coisas pelo meio. Muito bem. Fiz consultadoria para diferentes governos, estive na Fundação para a Ciência e Tecnologia, estive também na Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e estive quase 6 anos na OCDE. Portanto, tenho este percurso um bocadinho... Onde é que tu não estiveste, não é? É caso para dizer. Muito bem. 10 entidades empreendedoras até hoje. Ótimo, ótimo. Isso dá-te, de facto, uma experiência e uma sensibilidade fantásticas. Qual é que tu consideras ser a tua maior virtude? A minha maior virtude? Alguma coragem, tem-me sido dito. Acho que isso devia, aliás, ser uma virtude dos professores universitários. Coragem para dizer sem medo, muitas vezes em inglês falamos truth to power, não é? Dizer a verdade ao poder. Nós, até constitucionalmente, a Academia tem liberdade académica, somos funcionários públicos que podemos dizer o que pensamos, isso está protegido no nosso estatuto, e eu acho que isso é muito importante, essa procura da verdade, e falar verdade ao poder, muitas vezes ao poder académico, questionar o poder instituído e o conhecimento instituído, criar um novo conhecimento, questionar o que está estabelecido, não é? O status quo, mas também poder, e tu falaste nessa ligação, sair da torre de marfim, olhar para o mundo empresarial, olhar para o mundo laboral, mas também, para mim, muito importante, olhar para o mundo cívico. E tem sido muito por isso, e foi por aí que eu entrei nas políticas públicas. Nós, como Academia, também pensarmos no mundo cívico, o que é que se faz em termos de cidadania, de políticas públicas, participar desse debate, acho muito importante, e falar verdade, porque podemos também, não é? Isso estamos... acho que isso é importante, acho que isso portanto, coragem e um espírito cívico de exercício ativo da responsabilidade cívica, no fundo, e de pôr em causa com espírito crítico aquilo que é o status quo, ok? Sim, sim. Basicamente seria isso, não é? E em termos de defeito, se é que há algum, obviamente, não é? Pode dar-se o caso de não existir nenhum defeito. Qual é que seria o teu maior defeito? Sempre fui muito impaciente, sempre tive muito bicho carpinteiro e se calhar é por isso que também explico esse meu percurso de andar sempre a fazer coisas diferentes. Eu às vezes desespero porque sinto que tenho demasiado coisas a fazer, nem consigo dormir com a lista de coisas que tenho a fazer, mas normalmente quando estou desesperada com isso penso sempre que pior é não ter nada para fazer. Exatamente.
porque eu aborreço muito facilmente Claro. se não tiver coisas para fazer. Claro. Olha, e essa impaciência já me foi atribuída. É uma característica. Tem uma dimensão positiva e uma dimensão menos positiva, mas enfim, temos de conviver com as nossas características. Diz-me uma coisa, consideras-te uma pessoa mais pragmática ou mais sonhadora? Como é que tu te posicionarias relativamente a esses dois topos de um contínuo? Claramente pragmática, claramente pragmática. Para mim é sempre bola em frente e eu tento, em termos de sonhar, o que eu tento é manter tudo em aberto. Ou seja, não fechar as opções, não é? Manter as coisas em aberto. Nunca tive definido, por exemplo, o que é que ia fazer na vida. Há um mês de entrar para a universidade eu não sabia o que é que queria. Mas tento manter as opções em aberto. Não sei o que é que vou estar aqui a fazer daqui a 5 anos. Não tenho qualquer sonho ou qualquer plano, mas gosto de manter as coisas em aberto e poder fazer diferentes coisas. Não sentir que tenho um beco sem saída, que só posso ir por ali. Claro. Olha uma coisa, qual é que achas, olhando para a tua vida até este momento, como é que tu vês, qual é o aspecto, qual é o caso ou a situação mais significativos em termos da tua experiência no mundo empresarial? Qual é que seria o highlight a esse propósito? Há alguma que de facto se destaque, que te tenha marcado mais significativamente pela positiva? Pela positiva, trabalhar, tanto quando eu trabalhei fora da universidade, e quando falas no mundo empresarial, falas mesmo nas empresas ou estás a incluir também as minhas experiências no setor público? Podes alargar, em vez do empresarial, então identifica com o institucional, se preferires, que assim abrange as da dimensões. Universidade, não é? Sim. Fora da universidade. Aquele que eu acho mais interessante e que me marcou mais do ponto de vista, se calhar este último na OCDE, foi aquele que foi mais longo, mais uma vez não foi planeado, foi por um período supostamente de 2 anos e fiquei quase 6. E uma das coisas que eu achei interessante na OCDE é teres a percepção de que aquilo que tu estás a fazer pode ter um impacto e pode ter um impacto significativo e alargado, porque os nossos clientes são os governos e o que os governos nos pedem são recomendações no sentido de informar as políticas públicas. Eu trabalhei em políticas de educação, de ensino superior e de ciência, em projetos diferentes. Outra coisa que eu gostei muito na OCDE é a renovação geracional. Uma das coisas que me preocupa, por exemplo, na Academia Portuguesa é que está muito envelhecida, não é? Não há há muito pouca gente de carreira mais nova do que eu, e eu tenho 50 anos. E ali na OCDE temos gente a chegar sempre nova, não é? Que acaba o doutoramento e vem, que há muita rotação. Isso é bom, porque lá está, eles chegam e vão questionar o que os que estão, não é? Vão questionar, vão perguntar o que é que se faz assim, não se faz de outra maneira. E muito estímulo intelectual. É muito bom, não só o trabalho, mas sobretudo os almoços, os cafés, etc., porque contactamos com gente de todo o mundo, de diferentes universidades, com diferentes experiências académicas, mas também diferentes experiências profissionais, e aprendemos muito. Ótimo. E temos que sair muitas vezes da zona de conforto, o que sair da zona de conforto no curto prazo, quando estamos a passar por isso, dói. Mas olhando para trás, uma pessoa fica satisfeita porque percebe que aprendeu. Isso para mim é muito importante. Eu acho que uma das razões que eu tenho tido experiências diferentes é quando sinto que estou a entrar num patamar e que estou a entrar no ramo, e já estou a fazer as coisas mecanicamente, não estou a sentir que estou a aprender, sinto que
que é preciso mudar. Ótimo, ótimo. Diz-me uma coisa, na fase inicial da tua vida profissional, o que é que te fez migrar, no fundo, do setor das empresas para o setor universitário? Fizeste essa... No fundo, tu andaste a saltitar de um setor para o outro, não é? E de facto é provavelmente a configuração ou o trajeto mais cheios de potencial, de desenvolvimento, de maturação e de sentido crítico mais agudo, não é? Mas na fase inicial tu começaste no mundo empresarial, não começaste na universidade, começaste no mundo empresarial e depois a dada altura vieste para a universidade. Qual foi a drive, o que é que te fez migrar de um setor para o outro? Recordas-te disso? Recordo, e aí se calhar não foi tanto, muitas das opções que uma pessoa faz não é só no sentido, não são só critérios profissionais e de carreira, não é? Teve a ver com o facto também que eu queria ter filhos e queria ter uma vida familiar e queria estar perto da família alargada e, portanto, surgiu a oportunidade em Portugal, porque a Universidade de Aveiro estava a crescer e estava a recrutar, de voltar a Aveiro, de voltar em família, de estar perto dos meus pais, isso foi importante. Mas há uma coisa que para mim é sempre muito importante, e eu brincava com um colega meu que o melhor emprego é ser académico porque não se tem patrão, ou pelo menos o patrão está muito distante, não é? Porque nós temos uma autonomia em termos daquilo que fazemos, seja em termos de investigação, seja em termos das aulas que damos e até da consultadoria que fazemos, que me é muito querida, essa liberdade é muito querida. E, portanto, a academia tem esse ponto, não é? Que é muito agradável, que é eu sentar-me no gabinete e é curioso que eu costumava dizer, quando era miúda, que não era nada criativa. Eu nunca gostei muito, lembro-me da minha professora da escola primária, mandar-me fazer um desenho, eu fiz aquilo rapidamente e dei-lhe, e ela disse, então Cláudia, mas isto está aqui no papel em branco, e não era uma coisa, ou a escrita criativa também não era assim uma coisa que me agradava. Mas a criatividade, agora que percebo isso, a criatividade não é só a nível artístico, não é? E eu acho que não tenho essa criatividade artística, mas gosto de exercer criatividade a outros níveis, e a academia permite isso, permite-nos sentar, fazer perguntas, porque é que isto é assim? Eu gostava de investigar isto, e isso é muito, gosto muito disso na academia. É desafiante, não é? É desafiante, e gosto de saltar para fora da academia, porquê? Porque está ligado com isso, é que no confronto com a prática, e não com a teoria, surgem perguntas interessantes, não é? Eu tive um mentor que já morreu, quando estava a fazer o doutoramento, que ele falava muito em practice path theory. Uma pessoa vai para a prática, confronta-se com questões que têm que ser resolvidas e depois ajuda a voltar à academia para nos sentarmos. Estes 6 anos no OCDE deram-me imensas ideias. Só que eu não tinha tempo, não é? As ideias fui pondo-as na gaveta e agora posso tirá-las da gaveta na academia e pensar nelas com tempo e com liberdade. E eu gosto desta mobilidade. Hoje fala-se muito nesta mobilidade intersectorial e eu acho que ajuda tanto quando estamos nas empresas, porque trazemos o conhecimento da universidade, quando voltamos à universidade, ajuda a ter nas empresas também, não é? Mas olhando para trás, se tu tivesses que escolher entre o mundo empresarial e agora deixaria de fora a dimensão institucional não empresarial, por exemplo, o OCDE, já falámos do OCDE, já referiste como, enfim, um dos momentos mais ricos e interessantes, significativos da tua carreira, se isolares o mundo empresarial e o puseres em comparação com o mundo universitário, se só pudesses ficar com um, eu já sei que tu tens 2 amores, já o referiste e descreveste profusamente.
que o ideal é exatamente esta experiência intersectorial, não é? Mas se tivesses que ficar apenas com um, qual é que tu escolherias? Não tenho dúvidas, escolheria a universidade. Porquê? Por causa dessa liberdade que falei, porque eu gosto de estudar. Eu sempre fui boa aluna e sempre gostei de estudar. E ninguém mais nos paga para estudar. Não há mais nenhum emprego, mesmo no emprego na Unilibra, que era de investigação e desenvolvimento, e, portanto, só que é um estudo já muito direcionado e muito direcionado por outros, não é? Portanto, optaria sempre pela universidade. Até porque a própria universidade, hoje em dia, falamos na Torre de Marfim, mas quer dizer, nós podemos quebrar a Torre de Marfim. O Estatuto da Carreira Docente prevê que uma pessoa tenha atividades de extensão. Portanto, não há nada que obrigue um académico a estar fechado entre quatro paredes a estudar. Portanto, a própria carreira académica exige ensino, investigação, a gestão da própria instituição, mas também as atividades de extensão. E, portanto, podemos ter essa diversidade. Eu gosto disso, ter dias diferentes. Todos os dias são diferentes, fazemos coisas diferentes na universidade. Não é? Ótimo. Tu já foste respondendo parcialmente a isso, mas eu agora formalizaria mais. Quando tu te recordas dessa experiência no mundo empresarial, achas que isso beneficiou significativamente o teu mindset e a tua atividade no meio universitário? O facto de teres estado lá, com todas aquelas lógicas que são diferentes, aquelas vivências, aqueles timings, até as expressões exercidas, tudo isso cria, de facto, um habitat que é diferente daquele que se encontra na universidade. Achas que uma coisa beneficiou a outra, que tu foste e és melhor professora e melhor investigadora em virtude de teres essa experiência muito significativa e diversificada no setor empresarial? Sim, não tenho dúvida. Eu já toquei um bocadinho nisso a nível da investigação. Portanto, dá-nos ideias, nós somos confrontados com problemas, não é? Que depois, voltando à academia, podemos pensar neles com mais tempo, com mais cuidado e com mais independência. Portanto, é fonte de ideias para o nosso trabalho de investigação. E fonte de ideias e muitas vezes também permite o acesso. Muitas vezes na investigação o problema é negociar o acesso a organizações para ter material empírico para trabalhar. Isso é importante. Mas não se esquecemos ao nível do ensino. Isto é muito, muito importante ao nível do ensino, sobretudo nas áreas onde eu venho. Engenharia é aplicada, claro. A gestão é aplicada. É diferente estudar matemática pura ou filosofia ou estar a formar quadros para áreas que são eminentemente práticas, são áreas profissionais. Claro. E aí eu acho que é ainda mais vantajoso ter experiência profissional fora da universidade, porque isso permite, quando eu estou a dar aulas, dar exemplos concretos da minha experiência, que é muito diferente daquele saber livresco do manual, não é? E os alunos, claramente, é uma das coisas que quando eles fazem os inquéritos, não é? Preenchem os inquéritos do desempenho docente, claramente é uma das coisas que eles apreciam nas minhas aulas, é essa capacidade de relacionar a matéria com casos práticos. E eu acho que isso é importante. E depois é um sentido de pragmatismo, porque muitas vezes nós na academia não temos esse pragmatismo, porque lá está, não temos a pressão dos prazos, por exemplo, não é? E no mundo empresarial há prazos a cumprir, as coisas têm que ser feitas hoje, não é para amanhã, e portanto as pessoas têm que ser pragmáticas. Nós estamos à procura do ótimo, estamos de uma ótima solução, estamos à procura de uma boa solução. Há soluções melhores, há soluções piores, mas é para fazer e é para fazer hoje. Claro. Isso é importante. E há um patrão claramente identificado e que também exerce pressão no sentido de fazer estugar o passo, não é?
Olha uma coisa, tu tens uma experiência muito significativa no setor empresarial, como nós já vimos, no âmbito da engenharia, no âmbito da gestão, no âmbito da administração, mas a educação exerce um apelo muito significativo sobre ti há muito tempo. Como é que tu explicas isso? Quais são os motivos? O que é que está por detrás dessa paixão? Não vou dizer que é oculta, porque também profissionalmente estiveste muitos anos no setor educacional, ou na A3Es, nas universidades, a própria ação que desenvolveste na OCDE, tudo isso. O que é que te faz ter essa paixão pelo mundo da educação? Isso bem, curiosamente, desde 94, quando eu fui fazer o doutoramento. Eu tinha dito que fui estudar o desempenho das universidades. Mas eu utilizei uma técnica de programação matemática que se chama Data Envelopment Analysis, que foi uma técnica desenvolvida no final dos anos 70 para estudar o desempenho de escolas nos Estados Unidos, com uma pergunta muito concreta. Houve um programa, chamado o Programa Follow Through, que era um programa do Governo Federal, e o Governo Federal, nos Estados Unidos, não há Ministério da Educação. Portanto, a educação é algo que é da responsabilidade dos Estados, não é do Governo Federal. Mas houve um Governo Federal que investiu muito, foi o maior programa de investimento em escolas para apoiar alunos de meios desfavorecidos. E a grande pergunta do Governo Federal, a determinada altura, é: nós estamos a investir nisto? Na história americana foi o maior programa, estamos a investir tudo isto, será que isto resultou? Ou seja, de facto o desempenho das escolas melhorou? Qual foi o retorno deste programa? E o pior é que nas empresas o retorno é financeiro, a contabilidade, que é o meio mais antigo de medir o desempenho organizacional, tem 500 anos, mas nas escolas, como é que se vai medir isso? Não é? A falta de tangibilidade, não é? A falta de tangibilidade. E assim, quem fez isto, e eu não, como eu disse, eu estou em engenharia e gestão, não percebo nada de pedagogia, eu não sei como é que se deve chegar a uma sala de aula, quer dizer, sei alguma coisa porque fiz alguma formação a nível de ensinar no ensino superior. Mas quando comecei não sabia nada disto. O modelo é modelos chamado caixa negra. Nós sabemos que entram inputs de dinheiro e inputs de recursos humanos e sabemos que saem outputs em termos de competências, de literacia, numeracia, abandono, quanto tempo é que os miúdos levam a progredir, se reprovam, se não reprovam, tudo isso, não é? Portanto, são coisas, são indicadores matemáticos e são modelos matemáticos. Mas tipo caixa negra, o que é que aquilo nos permite dizer? Permite-nos só dizer que há aqui um conjunto de escolas que estão na fronteira, ou seja, face àqueles inputs, conseguiram ter melhores outputs. A única coisa que depois nós podemos dizer é: vão lá aquelas escolas ver o que é que eles estão a fazer de diferente. Portanto, não sou eu, porque eu não percebo pedagogia, mas quem percebe pedagogia, e é esse tipo de coisas que eu faço. Quando eu faço modelos matemáticos, e quando é mais nesse sentido. E estudo as coisas a nível macro, não é? Portanto, a nível de políticas, do efeito das políticas, etc. E comecei, portanto, logo no doutoramento, havia muito pouca literatura de universidades, e, portanto, eu tive que ler a literatura de escolas. E foi por aí que eu comecei a trabalhar com escolas. Depois, mais tarde, quando o professor Júlio Pedrosa, que era o meu reitor, não é, porque eu estava na universidade, foi para o Ministro da Educação, foi quando, penso que o público intimou o Ministério a pôr dados cá fora para fazer os rankings. E, portanto, começou a haver a preocupação, e logo no tempo do professor Júlio Pedrosa, que era como é que nós vamos contextualizar isto, não é? Nós sabemos que se fizermos um ranking só pelas notas não nos vai dizer muito, é preciso contextualizar. E aí candidatei-me ao meu primeiro projeto da SCT para estudar precisamente estas questões de medição do desempenho das escolas. Pronto, e depois aí foi um bocadinho bola de neve. Depois estive nos grupos de trabalho de avaliação de escolas, no primeiro e no segundo. Aliás, acho que se calhar foi assim que nos conhecemos, já não me lembro.
Estive num grupo de trabalho sobre financiamento de escolas e depois na OCDE voltei, a determinada altura tive a liderar uma equipa que olhava precisamente para a utilização dos recursos nas escolas e até foi nessa altura que se fez um relatório sobre Portugal, se bem que eu já fui na segunda metade disso. Muito bem. É essa a minha ligação. Eu e entendo. depois tenho 3 filhas, não é? Quem tem 3 filhas começa-se a preocupar com o que é que acontece nas escolas. Claro. Olha, e tu tens de facto uma experiência também muito interessante a esse nível, porque tens 3 filhas e as 3, tanto quanto eu sei, tiveram uma experiência no sistema educativo português e uma experiência no sistema educativo francês. Já sabemos ambos que isso é uma generalização grosseira de uma realidade muito complexa, sem dúvida nenhuma, mas pela tua sensibilidade e até pela tua experiência, em termos dos fatores de impacto, em termos daqueles que são os indicadores mais significativos, mais importantes a medir, no fundo, a qualidade do desempenho das escolas, dos sistemas educativos, quais é que tu identificas como as diferenças fundamentais entre o sistema educativo francês e o sistema educativo português? Ok, então é assim. Portanto, as minhas filhas andaram no pré-escolar, portanto, na creche andaram as 3 no setor social, nas IPSS, né? Aí na Universidade de Aveiro e depois noutros sítios. Depois andaram na escola pública portuguesa e depois eu fiz 2 sabáticas em Inglaterra e aí andaram na escola pública inglesa. E depois, quando fomos para a França, não andaram no sistema francês porque elas não falavam francês, portanto foram para uma escola privada internacional. Portanto, é essa a minha experiência. Daquilo que eu sei dos estudos da OCDE, o sistema francês é muito parecido com o sistema português, porque eu penso que a administração pública portuguesa tem muito aquele caráter napoleónico, né? Claro. Nós bebemos muito da organização napoleónica, portanto penso que o sistema é bastante parecido. Agora, o que é que eu acho que faz a diferença? O meu pai era professor primário e ele dizia que é importante as condições, os recursos, mas não há nada como um bom professor entre 4 paredes. Podemos só ter 4 paredes, ou nem ter paredes e dar aulas cá fora, mas um bom professor faz a diferença. Eu acho que essa, para mim, o importante é ter bons professores. E o que é esse ser bom professor? Eu acho que é como em qualquer outros profissionais. Tem a ver com as qualificações, estar preparado para estar capacitado para exercer, ter os conhecimentos e as competências para fazer. Portanto, isso tem a ver com a formação, com a qualificação das pessoas. E depois estar motivado para. Ou seja, nós podemos estar capacitados e não estar motivados e não funciona, mas também não basta motivação, não basta as pessoas estarem motivadas se não tiverem a capacitação para fazer, não é? E, portanto, eu acho que atuar na capacitação e atuar na motivação é muito importante. E eu vindo da gestão, o que eu acho é que nós olhamos muitas vezes para a educação como uma ave rara. E às vezes não a devíamos considerar tanto ave rara, no sentido que há conhecimento científico de gestão de pessoas que nós sistematicamente não aplicamos na educação e no ensino superior. É uma coisa estranhíssima. Eu estive em escolas de gestão, onde se dá gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, comportamento organizacional, liderança, tudo isso, mas depois isso não é aplicado, muitas vezes porque se pensa que a gestão é uma coisa de empresas. Ora, uma escola, pensemos em Portugal, uma escola, muitas vezes, é uma organização muito mais complexa do que a maior parte das pequenas e médias empresas que nós temos. E isso é importante, passar esse conhecimento, acho que é muito importante. E aí, lá está, se calhar precisamos mais de conhecimento interdisciplinar, por exemplo, eu lembro-me que uma colega nossa, agora estava a faltar o nome, peço desculpa, mas convidou-me para dar uma aula aí
nas ciências da educação, e acho que nós devemos fazer mais vezes isso, não é? Haver essa troca de conhecimentos. Acho que Estás a dar-me ideias. Vou-te convidar também para dares uma das minhas aulas. A escola não deixa de ser uma organização. Claro. A gestão não é só gestão empresarial. A gestão é, sobretudo, eu costumo, quando eu dou aulas aos meus alunos, na primeira aula pergunto sempre: vocês são alunos de gestão? O que é isso? A gestão aparece quando as pessoas deixam de trabalhar em casa, deixam de ser artesãos e trabalharem sozinhos para começarem a trabalhar em empresas. E, portanto, é preciso haver coordenação de esforços. Portanto, qualquer organização precisa de gestão, seja pequena, média, grande, seja pública, seja privada, e de qualquer setor, seja empresarial, público, social. E, portanto, isso acho que é muito importante. A educação ainda é mais difícil, porque a educação é um serviço que é altamente intangível, não é? Nós podemos medir a qualidade das mesas que se fazem numa linha de produção porque é muito tangível. Portanto, a educação é intangível, é muito, porque é intangível, é muito heterogéneo. Quando nós temos uma linha de produção, as mesas saem todas iguais, e se não saírem todas iguais, há um problema de qualidade na linha. Eu sou a mesma professora. Por exemplo, agora dei gestão de operações à licenciatura. Eram muitos alunos, tinha 2 turnos. Dava um das 2 às 4. Já não era tanto tempo, mas dava um e a seguir dava outro. A mesma professora, a mesma matéria, o mesmo curso, e aquilo sai sempre diferente. Claro. Porquê? Porque há uma coprodução. Não é? Há uma coprodução comigo e com os alunos. Há uma interação. Portanto, eles não fazem todas as mesmas perguntas. E, portanto, aquilo sai sempre diferente. Há uma heterogeneidade inerente ao facto de haver uma coprodução e haver uma produção e consumo simultâneo. Não é? Numa mesa, ela é produzida, vai para o armazém e depois alguém a vai comprar. Isso para mim é muito importante. A educação precisa de ser estudada a sério do ponto de vista de gestão, claro, do ponto de vista porque eu gosto de tudo isso, mas eu sou professora de gestão, não é? Porque leva muitos dos desafios da gestão ao extremo, Claro. por causa destas características que eu estou a falar. Complexas, sem dúvida nenhuma. É um desafio grande, é um desafio. Às vezes a gestão tem uma conotação negativa, não é? Junto das pessoas, porque as pessoas associam gestão à gestão empresarial e pensam, se vem para aqui um gestor, mas nós não somos uma fábrica. Mas o que eu estou a dizer é que a gestão é para todas as organizações. Começa a esbater-se mais um pouco esse mindset, mas ainda está demasiado vivo, sem dúvida nenhuma. Agora quero-te colocar uma questão que é de caráter mais sociológico, mais de relação com o mundo, a maneira de ver o mundo, a maneira de ver as coisas, ver as pessoas, ver a sociedade. O Saramago escreveu no seu livro O Conto da Ilha Desconhecida que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. O facto de tu teres tido uma experiência muito significativa em Portugal, mas também em Inglaterra, também em França, isso reconfigurou o teu modo de olhar para Portugal, para a cultura portuguesa, para os portugueses, para a realidade aqui no nosso retângulo à beira-mar plantado? Isso é tão verdade. Eu não conhecia isso de Saramago, mas isso é tão verdade, tão verdade. Tem um aspecto positivo isso, de facto, a distância, de facto ter outras, dá-nos maior capacidade analítica, não é? Quando se volta, vê-se coisas que quando se está dentro não se vê. Isso é importante. Às vezes é penoso e doloroso, no sentido que eu sinto-me sempre um bocado estrangeirada. E sinto-me estrangeirada muitas vezes. Sinto-me estrangeirada quando voltei de Inglaterra para Portugal, quando voltei de França para Portugal, mas também quando fui de Aveiro para Lisboa, quando agora vim para o Minho, ou quando volto do setor empresarial para a universidade, ou quando vou da universidade para o setor empresarial, e portanto eu sou uma eterna estrangeirada, não é?
sinto-me sempre estrangeirada. E, portanto, há um aspecto positivo, que é essa capacidade analítica, acho eu, de ver coisas que se calhar não via, mas gera um problema de insatisfação. Agora, uma pessoa vai aprendendo no tempo e com a idade a não ser tão insatisfeita e, sobretudo, também perceber que se calhar gera insatisfação porque somos mais críticos e percebemos que as coisas podem ser feitas de outra maneira, mas gera satisfação noutra coisa. Também começamos a apreciar as coisas boas que temos. Também valorizamos mais aquilo que é bom, seja no nosso país, seja na nossa terra, seja na nossa universidade, seja, não é? Porque há sempre, com certeza, nem tudo é mau, nem tudo é bom em lado nenhum. Claro. E, portanto, também começamos a apreciar mais aquilo que é bom. Ótimo. Diz-me uma coisa, tu tiveste experiências em universidades aqui em Portugal e estás a viver essa experiência, também tiveste essa experiência em Inglaterra. Grosso modo, quando olhas para o papel da universidade e quando analisas os checks and balances tão típicos, os equilíbrios, tu achas que globalmente as universidades tendem a dar mais à sociedade ou a receber mais da sociedade? Isto relativamente ao papel social da universidade e aos contributos que ela efetivamente dá para o desenvolvimento da sociedade, o estudo dos problemas, a resolução dos problemas concretos das pessoas. Como é que tu te posicionas relativamente a isso? Que opinião é que tu tens? Achas que há um equilíbrio ou há um desequilíbrio a esse nível? A esse nível acho que me tenho tornado mais crítica e desde a passagem pela OCDE, onde fui liderar um projeto chamado Benchmarking Higher Education System Performance, ou seja, comparar o desempenho dos diferentes sistemas universitários, acho que me tornei mais crítica. Nós somos muito privilegiados na universidade, não é? Eu sou doutorada, os meus colegas são todos doutorados, praticamente todos os meus amigos são doutorados. No entanto, na OCDE, que são os 40 países mais ricos do mundo, só 1% da população é doutorada. Portanto, nós temos que perceber que somos pessoas privilegiadas. E nesse sentido, acho que temos que ser mais críticos e mais reflexivos sobre... Nós criamos este conhecimento e é giro fazer isso e somos financiados para estudar, temos esse privilégio de estudar, de fazer doutoramento, mas depois, aquilo que eu disse, eu tenho o privilégio de me fechar no meu gabinete e estudar. Mas depois é muito importante, então, perceber como é que isso pode contribuir para melhorar a sociedade. O mundo laboral e o mundo cívico, para que as coisas, para dar um retorno e também para explicar à sociedade o porquê de investir, não é? O que a OCDE, o conjunto da OCDE tem vindo a investir no ensino superior tem vindo a crescer muito, muito. E nós pensamos que tem vindo a crescer muito porque estamos a aumentar a participação no ensino superior, portanto, há mais estudantes, faz sentido. Mas tem vindo a crescer muito per capita. O financiamento per capita do ensino superior no global da OCDE tem vindo a crescer. E já há países onde a taxa de participação é tão elevada que se começa a questionar mas então vamos a fazer este investimento todo, por exemplo, esse debate está a ser muito extremado no Reino Unido, mas em países como a Coreia, por exemplo, onde há taxas de participação elevadíssimas no ensino superior, em que é que, então, o ensino superior contribui para o desenvolvimento económico, social e cultural das nossas sociedades. E, por exemplo, Portugal tem aumentado brutalmente as taxas de qualificação, e bem, eu fico satisfeita com isso. Temos taxas de participação bastante elevadas, sobretudo na população jovem, não temos, podemos falar sobre isso, na população a partir dos 20, 30 anos já não temos tanto, mas na população, por exemplo, até aos 20 anos temos taxas de participação mais elevadas que na média europeia.
Só que estamos estagnados, por exemplo, a nível económico em Portugal desde 2000. Fala-se que este ano a Roménia vai nos ultrapassar, a nível económico. Então, a pergunta é, como é que nós qualificamos as pessoas? E depois, claro que não estou a dizer que o ONU tem que ser só nas universidades, atenção, não estou a dizer isso, mas estou a dizer que, de facto, para mim é importante, pelo menos nós, universidade, questionarmos como é que podemos acelerar. E não pode ser nesta perspectiva de transferência de conhecimento. Fala-se muito, é preciso transferir conhecimento. Não pode ser, mais uma vez, num só sentido. Nós não podemos empurrar conhecimento para o mundo laboral. Eu acho que tem que ser muito mais uma troca de conhecimento, um diálogo. Não é? Nós temos que perceber o que é que temos que ouvir o mundo das empresas, o mundo laboral, o mundo cívico. Não podemos ser estes iluminados, ter esta ideia que nós somos os iluminados que vamos transferir o conhecimento. Claro. Acho que isso não tem funcionado. Não tem funcionado. Diz-me uma coisa, se tu tivesses capacidade decisória, diz-me uma medida que tomarias para alterar a configuração ou o funcionamento, as dinâmicas do ensino superior em Portugal. Só uma medida. Pronto, é assim, eu não acredito numa só medida, vou-te explicar porquê. Porque os engenheiros têm um pensamento sistémico. Eu também não acredito, mas não tenho tempo para mais. Pronto, ok. Mas então, acho que um problema importante que vem dos números, eu gosto de olhar para os números, porque eu acho que os números não nos dão resposta, mas permitem-nos fazer perguntas. E há um número interessante, que é, nós temos das mais baixas taxas de participação no ensino superior de alunos mais velhos, ou seja, começa logo a diminuir a partir dos 20 anos, mas há uma quebra a partir dos 30 anos. Quando temos uma da União Europeia, provavelmente temos as taxas mais baixas de qualificação da população ativa. E temos também das mais baixas taxas de participação de alunos a tempo parcial. Então, um dos problemas que eu acho que nós estamos a fazer é nós estamos a empurrar diplomados jovens para o mundo laboral e para o mundo do cívico, não é? Mas depois eles vão encontrar um mundo que não tem capacidade para absorver as suas competências. Portanto, imigram ou desmotivam, lá está. Têm as capacidades, mas depois já não têm motivação para fazer diferente. Eu acho que nós temos que intervir nos que estão. Nós não podemos estar à espera que essas gerações pouco qualificadas morram. Isso é verdade para o ensino superior, também é verdade para o não superior. Porque nós, por exemplo, a nível do secundário, olhamos para a Dinamarca e países desses que têm taxas de qualificação já muito elevadas, mas continuam a ter adultos a fazer cursos de nível 4, pós-secundário não superior. E nós não temos. E, portanto, se nós queremos que o país consiga absorver as competências dos diplomados jovens, acho que vamos ter que fazer alguma coisa acerca dos que estão na vida ativa e que são menos jovens, porque senão não há capacidade de absorção. Ok. Ótimo, muito obrigado. Vou-te colocar então agora a última questão, que é uma questão de caráter bastante aberto. Que cenários é que tu antecipas para o futuro da educação, para o futuro da escola? Há algum aspecto mais significativo quando tu pensas sobre isso, tudo aquilo que se tem passado, toda a trepidação, toda a dinâmica, todo o caráter inopinado daquilo que têm sido os nossos últimos, 3 anos, não é? E que nos deixaram com tantas questões, com tantas dúvidas, com tantas incertezas. Quando procuras antecipar cenários relativamente à educação e à escola, há assim algum aspecto que tu consideres mais relevante? Eu gostava, de facto, que nós olhássemos mais para os adultos. E não basta, eu sei que há coisas a melhorar, mas estás-me a pedir só uma coisa, não é? Haveria muita coisa que eu gostaria de fazer.
Mas não basta olharmos para as crianças e para os jovens. Nós temos que fazer algo pela educação dos adultos, e nós sabemos que temos que estar sempre a aprender. Aquilo que eu disse, se eu não estou a aprender, bem, então tenho que mudar, tenho que fazer outra coisa. Nós temos que estar sempre constantemente a aprender. E eu acho que temos que pensar a escola não só para crianças e jovens, até porque nós sabemos que em Portugal, infelizmente, crianças e jovens não estão em vias de extinção, mas estão em vias drásticas de redução, não é? Claro. Nós temos esse problema demográfico importante. Temos também outro problema demográfico, que é os professores que se vão reformar. Claro. E mas todo esse aí é mesmo premente, esse aí temos que resolver já, não é? Andamos a dizer isso há 10 anos, mas de facto não temos resolvido praticamente nada a esse propósito, infelizmente. Cláudia, muitas mais coisas haveria a abordar, obviamente. Agradecemos muito a tua disponibilidade, a tua colaboração e teres partilhado os teus pontos de vista, as tuas perspectivas, com essas vivências tão diversificadas, tão intensas, tão profundas, e talvez o aspecto mais significativo seja exatamente o caráter heterogéneo e sem pretenciosismo e sem facciosismo que, com toda a certeza, essa diversidade das tuas experiências de vida, de culturas, profissionais, etc., te deu um distanciamento, não é, que te permite, lá está, por um lado, um sentido crítico ainda mais apurado, por outro lado, uma perspectiva mais sábia sobre aquilo que é a vida e mais equidistante relativamente aos diversos pontos de vista. Muito obrigado. Foi um prazer me dar este pontapé de saída com este ciclo de entrevistas contigo. Desejo-te as maiores felicidades e até breve. Nós vamos nos despedir do público que nos acompanha aqui presencialmente. E que nos deu aqui um calor humano e com toda a certeza beneficiou com esta experiência, com esta conversa que mantivemos com a professora Cláudia Sarrico. Obrigado também a quem nos acompanha online, a partir de casa ou de outro local qualquer, no éter. Foi um prazer e então dentro de cerca de um mês voltaremos a mais uma conferência no âmbito deste ciclo de conferências. Muito obrigado, uma boa noite para todos, boa noite para quem está aqui connosco na sala também. Adeus, Cláudia. Adeus, obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer. Tchau, tchau. Muito obrigado. Está, João?